Boa noite, hoje vou contar meu relato. Olha, eu cresci em uma área de cafezais chamada Vale Doce, aqui no Mato Grosso. Morava com meu pai, minha mãe e minha avó Andréia, embora eu nunca a tenha conhecido, porque ela morreu quando eu ainda era bebê. O que vou contar foi minha mãe quem me relatou, e é bem forte. Na época em que minha avó faleceu, começaram a acontecer coisas estranhas em casa. Do nada, uma velhinha de uns 80 anos, toda vestida de preto, começou a aparecer batendo na porta. Sempre perguntava a mesma coisa. Andréia está? Meu pai ou minha mãe respondiam que não, que Andréia já tinha falecido. Mas a mulher apenas ficava parada com um olhar estranho e pedia para deixarem ela entrar. Obviamente meus pais não aceitavam e pediam que ela fosse embora. E para piorar, toda vez que aquela senhora aparecia, eu ainda bebê, começava a chorar desesperadamente. Nunca falhava, dizia minha mãe. A velha aparecia a cada 2 ou 3 dias, sempre repetindo: Andréia está? Me deixam entrar? Meus pais já estavam exaustos, até que um dia meu pai se irritou de verdade e gritou: Já dissemos 1000 vezes que Andréia faleceu. Vá embora e não volte mais. Minha mãe pensava que talvez fosse alguma amiga da minha avó com problemas de cabeça. Mas convenhamos, quem insistiria tanto assim? Por uns dias a coisa se acalmou. A senhora não apareceu mais e meus pais até respiraram aliviados. Mas numa noite, perto da meia-noite, bateram novamente na porta. Minha mãe, já cansada e irritada, levantou decidida a expulsar a senhora nos tapas. Mas quando abriu a porta, ficou paralisada. A velhinha estava lá, só que agora tinha o rosto idêntico ao da minha avó Andréia. O mesmo rosto, os mesmos olhos, tudo. Minha mãe ficou sem reação, enquanto a mulher, com uma voz que não soava normal, disse: Oi, filhinha, me deixa entrar, por favor. Naquele momento, eu no berço, comecei a chorar horrivelmente. Meu pai correu até a porta, viu a cena e, sem pensar, puxou minha mãe para dentro, fechando a porta com força. Os dois ficaram olhando um para o outro, tremendo de medo. Do lado de fora, a velha continuava batendo e implorando: Abram, por favor, sou eu. Ela até espiava pelas janelas, e meu pai, tentando manter a calma, dizia para minha mãe: Ignore, amor, essa coisa não é sua mãe. Minha mãe se trancou no quarto comigo, chorando de tanto medo. Meu pai não perdeu tempo e ligou para o padre da cidade. Mesmo sendo tarde, o sacerdote entendeu que era emergência e chegou rápido. Benzia a casa inteira, jogava água benta e fazia perguntas. Quando meus pais contaram tudo, o padre ficou sério e disse que aquilo não era uma pessoa. Era um demônio. Um demônio zombando deles ao assumir a forma da minha avó. Explicou que essas entidades sempre pedem permissão para entrar, porque não podem atravessar se você não deixar. Por isso a velha insistia tanto. O padre disse que eles tinham feito muito bem em não ceder, porque se tivessem deixado entrar, ninguém sabe o que teria acontecido. Depois da bênção, a velha nunca mais apareceu, mas meus pais nunca mais ficaram tranquilos naquela casa. O medo era grande, e o fato de viver tão afastado, em uma área vazia, só piorava. Pouco tempo depois, se mudaram para uma parte mais central, onde havia mais vizinhos e o ambiente era menos pesado. Até hoje minha mãe fica nervosa ao contar essa história. Diz que nunca vai esquecer o rosto daquela coisa que parecia com a minha avó. Bom, espero que leia meu relato diário, pois seria incrível vê-lo em um de seus vídeos. Mando minhas melhores energias. Eu cresci como muitas pessoas, sem nunca ver ou ouvir nada paranormal. Não via nem de longe algo sobrenatural, embora todo mundo na minha casa sim.
Tive uma infância das mais tranquilas numa casa onde minha mãe dizia que via um senhor de chapéu tipo camponês, mas muito macabro. Ele a olhava sentado da sala toda vez que ela se levantava de madrugada para preparar o café do meu pai. Segundo ela, aprendeu a ignorá-lo. O senhor ficava ali só um momento e depois desaparecia, mas a visão era constante. Meu pai e meus 2 irmãos mais velhos, Gabriel e Gênesis, viam um menino com um conjuntinho azul. Ele lhes pregava peças, escondia coisas e aparecia na porta quando eles estavam sozinhos em algum cômodo. Eles tinham medo porque, embora não fizesse nada, diziam que a roupa parecia a que usariam para enterrar uma criança daquela idade. Como eu disse, eu não via nada disso. Tive uma infância muito tranquila, mas algo aconteceu 2 dias depois do meu aniversário de 11 anos. Era uma tarde bem tranquila, sem meu pai e Gabriel, que são os que sempre fazem barulho em casa com suas brincadeiras, seus gritos e seus jogos. Eu gostava de ouvi-los, sim, mas também gostava muito da paz das tardes em que eles iam jogar futebol. Tínhamos preparado tudo para fazer um jantar especial. Minha mãe tinha ido à lojinha na esquina buscar algumas coisas que precisávamos. Eu mal estava tirando o uniforme da escola e coloquei roupas mais confortáveis. Eu realmente gostava quando combinávamos de cozinhar, pois sempre acabava me sujando. Estava animada e saí do meu quarto para descer. Liliane? Minha irmã me chamou do quarto dela. Liliane? Pelo tom parecia preocupada. Eu respondi da porta, mas sentia que algo estava errado. A luz estava apagada e as cortinas fechadas. O quarto dela estava muito escuro e ela só estava sentada na cadeira da escrivaninha. Tudo bem? O que foi? Perguntei. Vem um pouquinho. Juro que eu ia entrar, mas senti algo que nunca tinha sentido antes. Desconfiança. Desconfiança da minha irmã. Eu disse para ela me esperar, que eu ia pegar uma coisa lá embaixo, e ela disse que não. Foi só isso que disse, mas mesmo assim eu desci as escadas confusa até que, juro, lá embaixo estava minha irmã na cozinha cortando verduras. Embora soubesse que era besteira e impossível, perguntei se um segundo antes ela não estava lá em cima no quarto. Ela ficou séria. Me perguntou o que eu tinha visto e eu disse que tinha visto ela sentada na escuridão do quarto e que ela tinha me chamado para entrar. Naquele momento subi para o quarto e fui atrás. Não havia mais ninguém, mas minha irmã entrou decidida. Bateu a porta com força e gritou alto. Com a minha irmã você não mexe, com ela não. Depois começou a rezar em voz alta, misturando palavrões cada vez que fazia uma pausa entre diferentes orações, como se quisesse expulsar algo à força. Eu fiquei travada na porta até que ela me olhou de novo e mandou que eu descesse. Pediu que não olhasse mais nada, que esquecesse aquilo. Eu não sei se o que ela fez teve efeito, mas nada tão forte me aconteceu depois. Eu não pude ver nenhuma das entidades com os quais minha família convivia, mas fui a única que ouviu algo se passando por uma de nós. Obrigado pela atenção, comunidade. Um salve a todos. Me chamo Marcos e moro no Amazonas. Bom, desde criança ouvi histórias sobre as cavernas que ficam lá no alto, escondidas entre a vegetação e as pedras. Dizem que não tem fim, que são como gargantas que se perdem debaixo da terra. Os mais velhos daqui garantem que essas cavernas não são simples buracos na rocha, mas sim entradas para o inferno. Dizem que lá de dentro se escutam vozes quando alguém chega muito perto, como se chamassem pelo nome da pessoa. A maioria acha que são só histórias para assustar e para que as crianças não se metam onde não devem. Mas um dia qualquer, minha mãe entrou em casa segurando o rosto, com uma expressão de horror. Nunca tinha sentido tanto medo,
pelo menos não até aquele momento. 1000 coisas passaram pela minha cabeça, e é que o rosto dela transmitia algo que eu nunca tinha visto. Medo puro, como se tivesse visto algo que não dá para explicar com palavras. Naquela tarde, minha mãe tinha saído para o mercado comprar o que faltava para terminar o almoço. A pedido dela, fiquei cuidando da panela que borbulhava no fogão. De repente, a fervura subiu, a espuma transbordou e ela não voltava. Me limitei a diminuir o fogo da lenha, pensando que ela não demoraria. Passou 1 hora e nada. Saí em direção ao mercado e perguntei entre as barracas. Sim, tinham visto ela, mas já fazia uns 40 minutos que tinha saído de lá. Voltei para casa com uma inquietação estranha, mas nem de longe imaginava o que ela tinha visto. Liguei para a casa da minha tia para ver se minha mãe tinha passado por lá. Mal me atenderam quando de repente a porta se abriu com um estrondo. Era ela e vinha pálida, como se tivesse corrido de muito longe. Ela estava morta de medo. Ficou parada na entrada com as costas encostadas na porta que tinha acabado de bater. Respirava duro, mas não dizia nada. Tinha os olhos muito abertos, como se tivesse visto algo que ainda estivesse a perseguindo. As mãos tremiam e de vez em quando levava os dedos à boca, como se quisesse conter um grito que não saía. Eu não soube o que fazer, só fiquei olhando para ela, esperando que dissesse alguma coisa. No fim, quase sussurrando, ela me disse: "Filho, a Marta foi possuída pelo diabo." E então deu um grito aterrorizante, um urro que ressoou pelas paredes como se tivesse saído do fundo do peito. Sem dizer mais nada, caminhou direto para a cozinha. Fui atrás dela com o coração batendo como se fosse explodir. A Marta foi possuída pelo diabo. A frase soava forte e impossível, mas me deixava ainda mais inquieto o fato de minha mãe não dizer nada além disso. O silêncio era pior. A ansiedade de não entender o que ela tinha visto estava me consumindo por dentro. Quando finalmente se acalmou um pouco, repetiu a mesma coisa, me olhando fixo, como se quisesse ter certeza de que eu entenderia. A Marta foi possuída pelo diabo. Ela me contou que vinha do mercado, com um tomate em uma mão e um saquinho de tempero na outra. Ao passar em frente à casa da nossa vizinha, viu Marta olhando pela janela. Não parecia haver nada estranho até que seus olhares se cruzaram. Marta levantou a mão e começou a chamá-la de forma insistente. Minha mãe se aproximou confusa e nesse instante Marta desapareceu da janela. Quase imediatamente a porta da casa se abriu. Até aquele momento minha mãe não tinha pensado nisso, mas fazia várias semanas que não via a vizinha. Quando entrou, a primeira coisa que viu foi Marta em pé, no meio da sala, completamente parada. A postura era rígida, como se estivesse petrificada. Nem os olhos se moviam. De repente, Marta deu um passo para trás e seus joelhos se dobraram de forma impossível. Marta não dizia nada, só mastigava algo que fazia um som parecido com quando se quebra casca de ovo. Esse estalo se repetia na escuridão, uma e outra vez, como se estivesse triturando algo. O corpo da minha mãe recuou instintivamente. Esse foi o primeiro momento em que sentiu medo. Um medo frio e cortante. O segundo veio em seguida. Ao olhar para cima, notou que todas as luzes estavam apagadas, porque todas as lâmpadas tinham explodido. Alguns cacos ainda pendiam do teto, refletindo um pouco da luz que entrava pela porta aberta. Ela quis perguntar o que Marta queria, dizer qualquer coisa e sair dali sem fazer barulho. Mas então Marta falou. "Eu estive na caverna", disse como se a voz viesse de outra pessoa. "Eu estive em uma caverna." Fez uma pausa, mastigou de novo e acrescentou quase com calma. "E ninguém percebeu que eu fiquei 3 semanas lá. Ninguém sentiu minha falta", acrescentou Marta, ainda com aquela voz estranha. Minha mãe ficou paralisada. Foi então que notou o descompasso.
A boca de Marta se movia um instante depois de cada palavra, como se alguém falasse por ela. Aquilo fez minha mãe prestar atenção ainda mais, porque sabia que os detalhes eram o que tornava tudo verdadeiramente aterrorizante. Marta continuou contando. Disse que uma noite levantou da cama sem perceber e caminhou pela rua no frio, sem saber para onde ia, nem porquê. Subiu uma ladeira íngreme e não se cansou nem parou até chegar ao topo. Seus passos a levaram até as cavernas. Lá se aproximou demais das grades de ferro e seu corpo parecia querer passar pelas aberturas, esticando e puxando a própria pele sem se importar. De repente, atrás dela apareceu uma idosa. Era por volta de 3 da manhã, então não fazia sentido Marta estar ali, muito menos aquela velha tão próxima, com um cheiro forte de queimado. A senhora carregava um bebê nos braços. Não foi a mulher quem falou, foi o bebê. Ele disse que Marta deveria bater 3 vezes nos ferros da grade para que a deixassem passar. Um bebê de colo falando com soltura e malícia, com uma voz segura demais para um corpo tão pequeno. Marta garantiu que naquele momento, tanto a idosa quanto a criança se desfizeram no ar. A única coisa que restou foi uma moeda que caiu no chão, quicando entre as pedras. Ao se lembrar disso, Marta tentou sorrir para minha mãe, mas o sorriso se repetiu várias vezes, igual um tique. Ela abria e fechava a boca com a mesma expressão repetida, até que desesperada começou a manipular o próprio rosto com as mãos, puxando e forçando uma expressão diferente que também não conseguia sustentar. Marta então tirou a moeda de dentro das roupas. Era enegrecida em algumas partes, como se tivesse sido passada pelo fogo. A colocou na mão da minha mãe e ela deixou a moeda cair no mesmo instante em que a sentiu. Ela estava em brasa. Naquele ponto, minha mãe ergueu a mão e me mostrou a palma. Tinha uma queimadura em forma de círculo e no centro um símbolo retorcido que eu não reconheci. Marta contou que com aquela mesma moeda bateu na grade. O som se expandiu, descendo até o fundo daquela garganta infinita que eram as cavernas. Segundos de silêncio denso se seguiram e de repente a grade cedeu e se abriu sozinha. Marta começou a descer. Ela disse que o que encontrou lá era o inferno, um lugar frio e quente ao mesmo tempo. O vento era gelado, mas o corpo suava como em febre. Cada respiração era um tormento, como se afogasse em ar congelado enquanto o sangue fervia dentro das veias. Afirmou que desceu por escadas intermináveis durante o que jurava ser uma semana inteira. Foram horas descendo degraus que às vezes iam em linha reta e depois em espiral, como um caracol que se aprofundava. Não havia registro de dia nem de noite, apenas um relógio horrendo que despertava por todos os lados sem jamais cessar. A cada certo número de degraus ela via algo horrível, como se o caminho fosse marcado por provas ou lembretes da dor humana. E a cada trecho se perguntava a mesma coisa: se conseguiria sair de lá, ou se depois de tanto tempo aprisionada naquele túnel, alguém perceberia que havia desaparecido. Marta continuava descendo. Se perdeu em trechos onde a escuridão não tinha fim, e dizia ouvir um murmúrio vindo de todas as direções. Eram vozes que soavam como orações ao contrário. Enquanto descrevia isso, sua voz se sobrepôs por um instante, como se falasse em 2 tons ao mesmo tempo. Um dela e outro mais grave, que se infiltrava por baixo. Mais abaixo disse que abriu os olhos em plena escuridão e viu centenas de olhares fixos nela desde o fundo. Não piscavam, todos cravados em seu rosto, esperando que ela seguisse descendo. Depois contou que encontrou animais em posições humanas, sentados em fila. Minha mãe notou que ao dizer isso, Marta inclinava a cabeça para o lado, torcendo demais o pescoço. Mais adiante disse que encontrou corpos deitados nos degraus. Ela acreditou serem pessoas mortas, mas ao se aproximar percebeu que respiravam. Por fim contou que os degraus mudaram. De repente já não eram de pedra, eram de ossos.
A cada passo, segundo ela, se ouvia um estalo diferente. Nesse momento, Marta levantou devagar o vestido e mostrou os pés para minha mãe. Estavam destruídos, ainda escorrendo sangue. E entre a carne surgiam lascas de osso, como se tivesse caminhado descalça sobre lâminas durante dias. Ela disse que ao final da escadaria encontrou um homem vestido com uma batina negra. Não pronunciou uma palavra sequer, mas cada pensamento dele invadia diretamente sua mente. Era como se a voz estivesse dentro de sua cabeça, ditando frases que ela não compreendia totalmente, mas que soavam reais. Naquele instante, minha mãe via duas possibilidades. Primeiro, acreditar em cada palavra e assumir que Marta, de fato, tinha descido até um lugar proibido. Segundo, era pensar que o que presenciava era um episódio psicótico, um rompimento tão profundo da realidade que Marta já não distinguia entre o vivido e o imaginado. Mas então minha mãe percebeu de novo a voz. Marta seguia falando, mas os lábios quase não se moviam, como se alguém estivesse ditando cada palavra de dentro dela. De repente algo estalou na cozinha, como se uma tábua velha tivesse partido ao meio. Minha mãe virou a cabeça e se moveu um pouco para a direita, procurando a origem do barulho. Não estavam sozinhas. Ali estava o monge que Marta havia descrito nas escadas, com a batina longa e negra caindo até o chão. Só que seus pés não tocavam o chão, e sim flutuava alguns centímetros acima, com a cabeça baixa, como se estivesse ali desde antes de minha mãe entrar na casa. Um silêncio bizarro tomou conta da sala, interrompido apenas pela respiração de minha mãe. E Marta, ao olhá-lo, sorriu pela enésima vez. O mesmo gesto repetido em loop, e confirmando que tudo o que tinha dito era verdade. O monge ergueu lentamente a cabeça. O capuz deixou ver apenas a sombra de um rosto afundado, sem traços claros. Ele não abriu a boca, mas de repente o ambiente se encheu de um murmúrio profundo que vibrava nas paredes. Nesse instante, Marta começou a falar. As duas vozes, a dela e a do monge, eram quase idênticas e diziam as mesmas palavras no mesmo ritmo, como se fossem um único ser. Ninguém sentiu minha falta, ninguém me procurou. A frase se repetia em 2 tons. A boca de Marta mal se movia, mas a voz enchia o ar. Foi aí que minha mãe finalmente entendeu. Não era Marta quem falava, ela apenas emprestava o corpo. Aquela coisa estava dentro dela, usando sua língua, sua garganta e seus lábios. O terror a dominou no mesmo instante. Minha mãe sentiu que não conseguia respirar e que se ficasse mais um segundo também acabaria presa. Então saiu correndo sem olhar para trás, certa de que, por mais incrível que parecesse, Marta tinha o diabo dentro de si. Quando chegou em casa, me encontrou com a incerteza atravessada na garganta. Contou tudo o que eu lhes contei com as mãos tremendo. Disse que não sabia o que fazer, que jamais na vida havia sentido tanto medo. De repente ouvimos gritos lá fora como se fossem de várias pessoas ao mesmo tempo. Abrimos a porta, olhamos para a rua e não havia ninguém, só a rua vazia. Não saia mais, fica aqui. Pedi quase implorando, mas minha mãe não me obedeceu. Ela subiu ao quarto e desceu com um rosário, pendurou-o no pescoço e o apertando com força entre os dedos como se fosse uma arma. Sem me olhar, saiu novamente para a rua, decidida a enfrentar o que quer que a esperasse lá fora. Ela só voltou por volta das 11 da noite. Eu estava extremamente preocupado, com o estômago em nó e o coração disparado no peito. E não era o único. Outros vizinhos também estavam do lado de fora, esperando notícias. Minha mãe não tinha sido a única a ir atrás de Marta. Vários moradores da rua, homens e mulheres que a conheciam há anos, se organizaram. Eles gostavam dela, tinham carinho e por isso não podiam simplesmente deixá-la assim. Trouxeram Marta amarrada e amordaçada, lutando com uma força que não parecia dela. Os cabelos estavam para cima, os olhos em branco,
emitindo sons que não se pareciam com nenhuma palavra. Sem saber o que mais fazer, os vizinhos a levaram para a igreja mais próxima, na esperança de que alguém pudesse ajudar. Naquela noite, naquela rua, todos entenderam que a situação tinha saído do controle. Quando chegaram à igreja, demoraram para abrir as portas. Marta soltava gritos que pareciam vir do fundo da terra. Quem em sã consciência deixaria entrar alguém que rugia com aquela voz? Por fim cederam. A igreja sempre tem as portas abertas, disseram. Minha mãe, ao contar, se quebrou e começou a chorar. Disse que num descuido Marta se soltou das amarras, subiu correndo ao campanário e sem hesitar se lançou lá de cima. Caiu de cabeça lá embaixo. Todos pensaram que tudo terminava ali. Naquela noite em casa, pedi à minha mãe que não fôssemos ao velório, pois eu não queria ver o corpo. Mas ela insistiu que devíamos estar presentes, que o mal finalmente tinha ido embora e que o que restava era apenas o invólucro. A horrenda surpresa veio do relato de quem ficou preparando a sala para o velório. Contaram que quando acendiam as velas e arrumavam as cadeiras, o corpo se levantou. Primeiro um leve espasmo nas mãos, depois as pernas. Então o corpo se inclinou para a frente e foi difícil voltar ao normal. Hoje a casa de Marta continua de pé, mas ninguém se atreve a entrar. Ninguém a toca, ninguém pula os muros, e em quase 12 anos, ninguém ousou tentar se apropriar dela. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sou youtuber há 12 anos e moro em diferentes países de acordo com minha vontade atual. Porém, há alguns anos eu me mudei da costa oeste para mais de 1.000 quilômetros para dentro dos Estados Unidos. Iria morar agora em Boise, Idaho. A viagem foi pelo norte, então não eram aquelas rodovias principais que todo mundo usa para atravessar o país. Essas eram bem menos movimentadas e, a menos que você fosse para as grandes cidades para chegar ao seu destino, provavelmente teria que pegar várias estradas secundárias. Pelo menos era uma viagem bonita, mas depois de fazer o trajeto de ida e volta várias vezes, o encanto meio que desapareceu. Essa era a última vez que eu estava fazendo a viagem, com os últimos restos da mudança enfiados no porta-malas. Dirigi o dia inteiro, cheguei a uma cidadezinha e tirei um cochilo por volta das 18 horas. Acordei às 21 e continuei na estrada. No entanto, eu tinha ido apenas 1 hora além da cidade quando meu carro começou a dar problema. Um monte de luzes de manutenção acendeu e todo o sistema de direção ficou estranho. Só foi piorando nos 5 minutos seguintes, a ponto de eu perceber que não dava mais para dirigir. Saí da estrada e encostei no acostamento de pedras. Parecia uma piada de mau gosto isso acontecer justamente no meio do nada, longe de qualquer cidade. Por já ter feito essa viagem várias vezes, eu sabia que não havia cidades por pelo menos 1 hora em cada direção. Também não havia sinal de celular. Só floresta por todos os lados e nenhuma alma viva passando na estrada. Me larguei de volta no banco e fiquei ali um momento. Depois saí para dar uma olhada no carro. Naquela época eu não sabia absolutamente nada de mecânica, mas sei lá, acho que esperava encontrar algo obviamente errado. Não encontrei nada. Aquele trambolho provavelmente só tinha chegado ao fim da vida útil. Tenho que dizer, depois de ficar alguns minutos do lado de fora, comecei a perceber que aquela estrada era assustadora pra caramba. Postes de luz fracos e árvores que pareciam se estender até o infinito. Também tinha aquele silêncio mortal. Engraçado que até pensei comigo mesmo que parecia estar num filme de terror. De qualquer forma, entendi que minha única chance era conseguir que alguém parasse para me ajudar, fosse para me dar uma carona até o próximo posto de gasolina ou qualquer coisa assim.
Então fiquei ali, encostado no carro, esperando alguém passar. Para minha surpresa, depois de uns 15 minutos, não só apareceu um carro, como também parou. Ele encostou bem ao meu lado e abaixou o vidro. Era um cara na faixa dos 30, fumando um cigarro, que me analisou por alguns segundos antes de perguntar se eu estava bem. Para ser justo, fazia sentido ele ficar desconfiado de pegar um estranho qualquer parado na beira da estrada. Expliquei a situação do meu carro e ele ficou alguns segundos pensando. Enquanto isso, continuava checando os retrovisores. Talvez fosse só instinto meu, mas algo nele me pareceu muito errado. Não era exatamente o momento de escolher a dedo quem me ajudaria, mas todos os alarmes na minha cabeça diziam para eu não entrar no carro dele. Bem, por que você não entra? Dou uma carona até a próxima cidade. Parei por um segundo, sem saber como recusar. Na verdade, já chamei um amigo. Ele deve estar chegando em alguns minutos, eu disse. O cara assentiu e deu um sorriso nada amigável. Depois arrancou rápido e sumiu estrada abaixo. Essa reação foi tudo o que eu precisava para saber que tomei a decisão certa. Porém, aquele foi o último carro que passou por ali durante toda a próxima hora. Eu não achava que aquela estrada fosse tão deserta, mas era. E ser madrugada também não ajudava em nada. Eu já estava quase dormindo encostado no carro quando vi faróis vindo na minha direção. Dessa vez vinha para onde eu estava indo. Acenei para chamar a atenção, o carro diminuiu e parou ao meu lado. Curiosamente, o carro parecia familiar, como se fosse o mesmo que tinha parado uma hora antes. Embora eu não tivesse olhado com atenção, poderia ser apenas outro sedã preto qualquer. Para mim, todos pareciam iguais. Mas quando o vidro abaixou, era uma mulher dirigindo. Parecia ter uns 20 e poucos anos. Ela perguntou logo de cara se eu precisava de ajuda, mas de um jeito estranho. Ela tinha um sorriso nervoso, como se nem quisesse estar oferecendo ajuda de verdade. Expliquei que só precisava de uma carona até algum posto de gasolina, cidade, qualquer coisa. Ela concordou e destravou a porta do passageiro. Eu não ia recusar outra oferta, então entrei. Logo de cara, a sensação foi estranha e perturbadora. Ela não dizia nada, apenas encarava a estrada com os olhos bem abertos. Obrigado por me dar carona. Não sei o que faria se você não tivesse parado. Tentei puxar conversa. Ela nem perguntou o que tinha acontecido com o meu carro ou por que eu estava ali parado. Também não respondeu, só continuava olhando para a frente, séria. Havia algo realmente estranho nela, mas eu não conseguia identificar o que era. Então me recostei e tentei relaxar um pouco enquanto seguíamos em silêncio. Isso durou uns 20 minutos, quando notei uma placa indicando um posto de gasolina a 3 quilômetros. Fiquei aliviado e disse que ela podia me deixar lá. Ela apenas fez um movimento com a cabeça, sem mudar a expressão. Como já estávamos chegando, resolvi perguntar se estava tudo bem. Ela me olhou rapidamente e voltou a olhar para frente. Seus olhos pareciam assustados. Isso me deixou um pouco assustado. Nesse instante, vi algo se mexer no canto do olho. Olhei para o retrovisor, mas o movimento tinha sido dentro dele. Então, instintivamente, virei para trás. Meu coração despencou na hora. O banco de trás estava escuro, mas havia uma pessoa sentada logo atrás de mim, curvada, como se estivesse tentando se esconder. Assim que olhei, ele se endireitou e eu consegui ver que era o mesmo homem que tinha parado antes na estrada. O mesmo de quem recusei carona. E ele parecia endemoniado. Virei para frente de novo e vi o posto de gasolina à frente. Pedi à mulher que entrasse e me deixasse ali imediatamente. Mas ela não diminuía a velocidade e ia passar direto. Foi aí que percebi o que estava acontecendo. Aquela mulher também era uma vítima, provavelmente obrigada por aquele homem no banco de trás a me buscar na estrada e continuar dirigindo para onde quer que ele quisesse nos levar.
Comecei a implorar para ela entrar no posto, mas o homem gritou por cima de mim, ameaçando-me com uma faca e mandando ela continuar. Nos aproximamos da entrada ainda a uns 80 por hora, quando de repente ela virou o volante, freando forte bem antes de atingir as bombas de combustível. Na mesma hora ela pulou para fora do carro e eu entendi que era minha chance. Nós dois disparamos em direção às portas do posto. Quando entramos, ela pediu ao atendente que chamasse a polícia, enquanto eu via o homem passar para o banco da frente e sair em disparada com o carro. Resumindo, era exatamente o que eu tinha imaginado. Tanto eu quanto a mulher éramos vítimas daquele sujeito. Sou realmente grato pela coragem que ela teve de desobedecer às ameaças e virar para o posto de gasolina. Ela poderia muito bem ter feito o que ele mandava e continuado dirigindo. E eu não quero nem imaginar o que teria acontecido então. Felizmente não precisei descobrir. Quando eu estava na faculdade, eu e meu melhor amigo, que vou chamar de John, saíamos juntos praticamente todo dia. Também éramos colegas de apartamento, então era legal. Nós dois juntos definitivamente não éramos os mais espertos. Porém, não no sentido de inteligência, mas no sentido de tomar um monte de decisões ruins e impulsivas. Sempre acabávamos nos envolvendo em alguma coisa estúpida, tipo fuçar casas abandonadas ou fazer qualquer manobra perigosa, muitas vezes ilegal. Como escalar prédios, por exemplo, coisas idiotas assim. Numa dessas noites, tivemos a ideia de fazer algo discutivelmente bem menos perigoso em comparação com nossas outras aventuras. Achamos que seria legal explorar o mato atrás da nossa cidade no meio da noite. Talvez a gente sentisse uma descarga de adrenalina ou algo do tipo. Para referência, o mato cercava todos os lados da nossa pequena cidade, mas o motivo pelo qual queríamos checar o bosque atrás da cidade era porque ninguém ia lá. Pelo menos a maioria das pessoas normais não. Nem eu nem John tínhamos ido até lá antes. Uma enorme parte da cidade daquele lado estava abandonada por causa de um grande incêndio de décadas atrás. E como não havia mais nada por lá, o mato daquele lado também meio que ficou abandonado. Sem trilhas nem nada. Pegamos algumas lanternas e fomos para lá. Era uma caminhada de 30 minutos de casa até o fundo da cidade e mais 10 minutos pelas áreas queimadas até chegar à floresta. Contudo, em silêncio, ligamos as lanternas e entramos nas árvores. Só alguns minutos depois, as luzes da cidade desapareceram por completo e só havia o fraco luar e nossas pequenas lanternas nos guiando pela mata. Sinceramente, nos primeiros 20 minutos não parecia nada de especial. Depois da sensação inicial assustadora de entrar numa floresta escura à noite, ficou quieto e não havia muito o que ver. Só árvores e mais árvores. Nenhuma construção abandonada ou sinais estranhos de qualquer coisa. Até que do nada, John percebeu algo à distância. Havia aquela luz rasgando a escuridão entre as árvores lá na frente. Era com certeza uma lanterna, não uma fogueira ou algo natural. E estranhamente estava baixa, tipo no chão. Fomos nos aproximando e percebemos que era simplesmente uma lanterna parada no chão, sem ninguém por perto. Também não havia sinais de acampamento ou coisa do tipo. Considerando que era uma lanterna elétrica normal, alguém devia tê-la usado recentemente. Definitivamente naquela noite, senão as pilhas já teriam acabado. Nenhum de nós conseguia entender como alguém poderia esquecer uma lanterna daquele jeito, ou deixá-la cair sem perceber, porque era literalmente uma luz no meio de uma floresta totalmente escura. A conclusão óbvia foi que alguém provavelmente a deixou cair enquanto corria, e se não voltou para buscá-la, quer dizer que devia estar correndo de alguma coisa. Senti um arrepio subir pela espinha,
o que devia ter sido nosso sinal para ir embora. Mas aquela pontinha de adrenalina entrando nas veias, enquanto apontávamos nossas lanternas por aí, era meio que o que estávamos procurando. Decidimos que era melhor deixar a lanterna onde estava só por precaução, caso não fosse exatamente o que pensávamos e alguém voltasse para pegá-la. Eu abri caminho mais para dentro do mato, com John colado ao lado. Agora nós dois queríamos ver o que mais podíamos encontrar por ali, meio que na esperança de juntar as peças da história por trás daquela descoberta estranha. Nem 2 minutos depois de deixarmos a área onde estava a lanterna, houve um estalo atrás da gente. Foram tipo 3 ou 4 galhos quebrando em algum ponto a uns 9 metros atrás de onde John estava. Nós dois nos viramos rapidamente e olhamos, mas não vimos nada. Deu para deixar os nervos à flor da pele, pelo menos. Caminhamos mais uns 5 minutos antes de ouvir o mesmo tipo de som novamente, outra vez vindo logo atrás do John. Jurei que parecia alguém correndo rápido pelo chão da floresta, mas de novo não vimos nada. No entanto, depois dessa segunda vez, nós dois ficamos realmente apavorados, mais do que o tipo de adrenalina empolgante que estávamos procurando. Era medo de verdade. Parecia que estávamos em perigo real dessa vez. É loucura, porque ambos achávamos que aquilo seria bem menos ousado em comparação com nossas manobras habituais. Quer dizer, qual a chance de realmente trombar com alguém no mato no meio da noite, especialmente naquela parte da mata? Ainda não tínhamos 100% de certeza de que era uma pessoa que estávamos ouvindo, mas soava como uma. Deve ter acontecido 5 ou 6 vezes antes de ouvirmos de novo e nos virarmos. E então vimos bem de leve uma sombra se mover fora da luz e se esconder atrás de uma árvore. John devia ter visto também, porque nós dois congelamos e ficamos ali, olhando para trás, por muito mais tempo do que nas outras vezes. 10 segundos depois, vimos uma figura mover a cabeça, dando uma espiada por trás da árvore na nossa direção. Imediatamente saímos correndo, desviando para o lado e então voltando pelo caminho por onde viemos. Eu diria que corremos em disparada pela mata por uns 5 minutos seguidos, antes de abrandar para recuperar o fôlego. Depois caminhamos com as lanternas no modo fraco, o tempo todo, até a cidade. Curiosamente, percebemos que não vimos a lanterna no caminho de volta. Talvez aquele cara devia tê-la pego e desligado. Voltamos para casa e simplesmente não conseguíamos acreditar no que tinha acontecido. Quem estava nos perseguindo naquela mata à noite? Não fazia sentido. Agora, nenhum de nós pode confirmar se isso teve alguma relação com o que vivenciamos. Mas alguns dias depois a cidade recebeu a notícia de uma pessoa desaparecida, vista pela última vez indo em direção ao fundo da cidade. Não dá para dizer se ela desapareceu por lá, na floresta, ou se algo aconteceu relacionado ao que nós experimentamos. Acho que é só o pensamento sobre o que podemos ter trombado naquela mata que me deixa tão perturbado.